Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à corça da manhã. Venham as águas, é o novo tema das nossas meditações. Estamos meditando no Evangelho de João e estamos falando exatamente isso, falando de Jesus como a água da vida, como a água viva. E nós estamos falando a respeito do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E vamos continuar então esse diálogo falando a partir do versículo 25 do capítulo 4 até o versículo 30, que nos diz assim: A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias, aquele que é chamado Cristo. E quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: O que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Aqui, à medida que a mulher samaritana estava escutando o Senhor, ela começou a pensar acerca da vinda do Messias. O Espírito Santo de Deus despertara dentro dela um desejo de que o Messias chegasse. Ela expressou a confiança de que, quando viesse, ele ensinaria todas as coisas. Nesta afirmação, ela demonstrou um entendimento correto de um dos grandes propósitos da vinda de Cristo à Terra. A expressão aqui, Messias, chamado Cristo, é simplesmente uma explicação do fato de que essas duas palavras têm o mesmo significado. Messias é a palavra hebraica para o ungido de Deus, e Cristo é o equivalente, então, ao grego. O que Jesus disse a ela foi literalmente: Eu o sou. Sou eu que falo contigo. A palavra "o" não faz parte do texto original. Embora a frase fique mais clara com a inclusão de "o", há um significado profundo nas palavras reais do Senhor Jesus. Ao usar as palavras "eu sou", ele utilizou um dos nomes que Deus aplica a si mesmo no Antigo Testamento, pois ele disse: Eu sou, está falando com você. Ou seja, em outras palavras, Jeová é quem está falando com você. Ele estava anunciando a ela a verdade surpreendente de quem estava falando com ela. Era o próprio Messias, aquele por quem ela ansiava. E que também era o próprio Deus. O Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo Testamento. Quando os discípulos voltaram de Sicar, encontraram Jesus conversando com a mulher. Ficaram surpresos pelo fato dele estar falando com ela, pois era uma samaritana. Pode ser também que pudessem discernir que era uma pecadora. Todavia, ninguém perguntou ao Senhor o que ele queria com a mulher ou por que estava falando com ela. Alguém disse com razão: os discípulos ficaram admirados pelo fato dele conversar com a mulher. Faria mais sentido se eles se admirassem por ele conversar com eles próprios. A mulher, então, deixa o seu cântaro,
simbolizando as várias coisas que ela usava em um esforço para satisfazer seus anseios mais profundos. Todas falharam. Agora ela encontra o Senhor Jesus e não tinha mais necessidade das coisas que antigamente eram importantes da sua vida. E você? Quando você vai deixar o seu cântaro, cheio de seus anseios profundos, dos seus desejos que não foram cumpridos nos prazeres deste mundo? Quantas vezes você vai continuar enchendo este cântaro, experimentando da água de cisternas rotas? Essas águas do mundo falham, mas quando você beber da água que é Cristo, você encontrará satisfação. Não há outro meio de você encontrar amor, vida e alegria duradoura se você não beber da água que Cristo dá. Ela não apenas deixou o seu cântaro, mas foi à cidade. Assim que uma primeira pessoa se salva, ela imediatamente começa a pensar em outros que estão precisando da água da vida. Algumas pessoas se esforçam para ser sucessoras dos apóstolos. Eu preferiria ser sucessor da mulher samaritana, pois quando eles foram à procura de comida, ela esqueceu o seu cântaro, tamanho zelo pelas almas da cidade, aonde com certeza ela foi muitas vezes zombada, muitas vezes rejeitada, mas ela encontrou o Messias. Seu testemunho foi simples, mas produziu efeito. Ela convidou todas da cidade para vir e ver um homem que disse tudo quanto ela tinha feito. Ela também despertou no coração deles a possibilidade de esse homem realmente ser o Messias. Na mente dela deveria haver pouca dúvida, pois ele já se anunciara a ela como Cristo. Mas ela lançou a pergunta na mente deles para que pudessem ir a Jesus e descobrir por si mesmos. Sem dúvida, essa mulher era bem conhecida no vilarejo pelo seu pecado e pela sua vergonha. Quanta surpresa deve ter sido para as pessoas verem a mulher em pé em lugares públicos, agora testemunhando acerca do Senhor Jesus Cristo. O testemunho dessa mulher foi eficaz, pois o povo da cidade deixou os seus lares e seu trabalho e foi à procura de Jesus. E você? Quando você vai largar o seu cântaro? Quando você vai deixar para trás tudo aquilo que tem prendido você, preso ou presa nas coisas desse mundo, e vai ao encontro de Jesus? Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, porque hoje nós podemos ter a nossa vida cheia da água da vida que jorra para a eternidade. Jesus, tu és a água da vida, e nós te louvamos, e nós te engrandecemos, e nós te adoramos, e nós te servimos com todo o nosso amor, com toda a nossa devoção, e queremos, Senhor, anunciar a todos que tu és o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até amanhã, com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Encerrando então esse encontro extraordinário da mulher samaritana com o Messias, o Cristo. Até lá!